Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Aqui você está conectado com dicas, com comentários bíblicos e estou muito feliz em estar mais uma vez aqui, em ter você aqui comigo. Eu espero estar ajudando aí na sua aula, na sua classe, na sua turma. Eu espero que Deus fale profundamente ao coração da sua classe. Espero lhe ajudar, com a sua aula poderosíssima que você já tem preparado aí, só para enriquecer um pouquinho mais o seu plano de aula, o seu método de trabalho. Eu espero que o Senhor te abençoe e te capacite cada dia mais nessa sua jornada aí como professor da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui mais uma vez, graças a Deus. E a lição de hoje, assim como as demais anteriores, é uma lição muito importante, uma lição que traz grandes ensinamentos para a nossa vida, que Deus fala profundamente conosco. E eu creio que é mais uma aula em que o Senhor vai te usar para que você venha aí estar com a sua classe, levando uma palavra do coração de Deus para a sua turma. A nossa pré-aula de hoje tem um tema muito importante, assim como as demais, elas são muito importantes. E crendo assim que Deus fala ao teu coração, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é poderosa e fala profundamente. Quando nos debruçamos a ouvir, quando abrimos nossos ouvidos para ouvir, e o Senhor fala profundamente ao nosso coração. E eu espero que essas nossas pré-aulas ela tenham te ajudado, professor, tenha ajudado você, aluno. Sempre é bem-vindo, algum comentário, sempre é muito bem-vindo quando alguém fala da palavra de Deus. Já aproveitando a oportunidade, quero pedir que se você está aqui pela primeira vez, ou você que está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, que Deus irá lhe abençoar. Chegamos à lição de número 9, graças a Deus. É uma lição riquíssima em aprendizagem para a nossa vida. E a lição traz um tema bem forte, assim como eu tenho falado nas demais. São assuntos e lições bem fortes, porque se trata de nós enquanto seguidores de Cristo, E esse ponto ele vem falar que quem segue a Cristo, ele aprende novos valores. Tendo como texto principal encontrado em Mateus 20, 26, que diz assim: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Que palavra forte! Tendo um resumo da lição, seguir a Jesus implica uma ruptura com valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Faça essa leitura com a sua turma, com a sua classe. E muito importante, professor, nós estarmos ali orientando os nossos alunos para fazer a leitura semanal, que é a nossa revista, a revista que é toda elaborada, instruída por Deus, pelos nossos irmãos, nossos pastores, usados por Deus. E tem uma leitura semanal muito importante. Nós, enquanto professores, nós estamos orientando os nossos alunos a seguir esse cronograma tão bem feito, tão bem programado aí, para que eles possam estar crescendo espiritualmente, se debruçando mais em ler a palavra, em pesquisar mais, em conhecer mais, tá? Tem aí de segunda a sábado uma sugestão de leitura que estará com certeza enriquecendo a vida aí do seu aluno, a vida do seu filho na fé aí que você já adotou, que eu tenho certeza que você tem um carinho super especial. Porque é assim que funciona. Nós, enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, é assim que funciona. Nós adotamos esses alunos, nós adotamos esses irmãos para amar, para cuidar, para zelar. E orientando assim eles, com certeza futuramente vocês vão ver frutos do trabalho, do se debruçar em estudar, vão manusear melhor a palavra, vão conhecer mais. Amém? Nós não temos nada que aprender com a filosofia deste mundo. Ele jaz do maligno, uma palavra de Deus fala. Não temos que nos deixar ser influenciado por este mundo. Nós não temos nada que aprender com ele. Pelo contrário, a nossa vida, nós temos que fazer com que o mundo venha a ser influenciado
pela nossa vida, como já falamos, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de nos portarmos diante da sociedade, diante de onde vivemos, de onde frequentamos, porque o Senhor ele tem que ser visto em nossa vida. Em Mateus 20, do versículo 20 a 24, nós temos o texto bíblico usado para o ensinamento, para extrair um aprendizado dessa leitura, da qual nós temos o título Quem segue a Cristo aprende novos valores. Lá nós vamos ver a passagem que fala sobre a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Em que ela pede algo ao Senhor, ela chega perante ele, como fala no versículo 20, que diz: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. São palavras importantíssimas que precisa também ser feita aí a leitura com a sua classe, com a sua turma, porque extrai aí um aprendizado muito grande. Nós iremos fazer abordagem em toda a lição, em toda a aula. Então é importante que você faça aí a leitura com seus alunos enquanto inicia-se a sua aula aí na sua igreja, na sua congregação. Amados, é muito importante nós estarmos sempre relembrando os nossos alunos se estamos seguindo a Cristo corretamente, pois as lições elas sempre deixam bem claro de que isso é para quem segue, é para quem está seguindo a Cristo, né? Quem segue a Cristo, ele compartilha a mensagem da graça. Quem segue a Cristo, ele aprende novos valores. Então é muito importante estarmos sempre relembrando, levando para nossas turmas e perguntando, né, se estamos seguindo a Cristo corretamente. Sabendo que o processo para nos tornarmos semelhante a Cristo, ele é gradual e leva uma vida inteira. Não tem como nos tornarmos assim da noite para o dia. É um processo lento, um processo que requer empenho, requer dedicação. E claro que através das Escrituras nós conseguiremos ficarmos parecidos com Cristo, sermos imitadores dele, ser semelhante a ele. Se ainda não estamos parecidos com Cristo, estamos longe de ser parecidos com ele, sermos imitadores dele, agora é a hora de dar o primeiro passo. A partir do momento em que damos o primeiro passo, já é o pontapé inicial. E a partir daí o Senhor vai te ajudando para que você se torne parecido com ele, fique semelhante a ele, né? Porque o Senhor ele quer que sejamos cada dia mais parecidos com ele. Nós sabemos que as grandes vitórias, as grandes batalhas, as grandes lutas, os grandes homens de Deus, eles conseguiram vencer sendo instruídos por Deus, tendo uma comunhão diária com Deus. Então é muito importante estarmos ali orientando os nossos alunos que se nós não tivermos uma intimidade com Deus, se a nossa vida ela não for de entrega, se não seguirmos a Jesus de forma inteira, é complicado vencermos e chegarmos onde o Senhor quer que chegamos. Então é necessário renúncias, é necessário estarmos totalmente voltados para Cristo, que a nossa vida ela venha a ser uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Agora é o momento em que nós voltamos para o texto bíblico, para a leitura, né? Que eu falei que é importante que os nossos alunos eles façam essa leitura em equipe, na sala ou individual, não sei como é a sua maneira de trabalhar, mas é importante falarmos. Agora voltamos para este ponto, que o primeiro ponto ele trata de dizer que para termos cuidado com a falsa piedade, nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Cuidado com a falsa piedade. Nós estamos diante de um texto bíblico, diante de uma narrativa bíblica, em que nós temos uma situação de uma senhora, né, chegando diante de Jesus e pedindo ali a ele de forma sincera, de forma, acredito que, como o comentarista fala, precipitadamente temos uma conclusão de que era viável ser atendido aquele pedido. Era certo, era justo ser atendido, né? Pois ela desejava estar perto do Mestre, né? Estar perto de Cristo, no qual a passagem vai falar que ela
pede, né, que os seus 2 filhos estivessem, né, sentados ao seu trono, à direita e à esquerda. E ali o Senhor, né, não atende aquele pedido que, como o comentarista fala, o comentarista ele vem citar para nós que era uma intercessão sincera, uma intercessão feita de uma mãe pelos seus filhos ao Criador. Mas, mesmo assim, não foi acolhida por Jesus. É importante sabermos que não basta orar. Não basta orar. É muito importante sabermos a maneira correta de pedirmos ao Senhor. Como a palavra de Deus diz, né, em Tiago 4:3, que muitos pedem, porém não recebem, porque pedem mal, né, para gastar com os vossos deleites. Então é muito importante sabermos orar, sabermos pedir. Ressaltem isso com os seus jovens, professor. É muito importante, porque muitas das vezes nós queremos, né, o nosso eu, ele fala muito alto, né, para mim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se o Senhor me der isso, eu estou aqui pedindo e a minha mente ela está aqui trabalhando no que eu vou fazer. Se o Senhor me der tal bênção, X bênção, se o Senhor atender X pedido. Então é muito importante sabermos pedir, muito importante, pois o Senhor fala, a palavra de Deus fala que muitas das vezes nós não somos atendidos porque nós pedimos mal. Há pedidos e orações, ou há orações e pedidos de maneira inadequada, pedidos inadequados, orações inadequadas, né? E o Senhor, com essa situação em que aconteceu, o Senhor ele não atende. Mas a palavra ela nos orienta que a intercessão é uma ordenança bíblica, né? Nós devemos sim interceder pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pelos nossos filhos. É uma ordenança. Porém, há orações, há pedidos inadequados. Aquele pedido daquela forma para o Senhor estava completamente inadequado. Por isso, então, o Senhor o repreendeu, né, imediatamente. Jamais reduza o seu grandioso Deus, nem seu maravilhoso amor. Pois o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de amor. E a sua grandeza, ela é infinita. Então, não jamais reduza o nosso grandioso Deus. E como o comentarista, ele coloca neste ponto, ele ressalta e diz que o Senhor ele não tem um ranking para dizer, esse aqui é o meu filho mais querido, eu amo mais esse, amo menos esse. Não tem esse ranking para Deus. Não tem. Nós somos cheios de falhas, cheios de imperfeições, mas a sua misericórdia nos alcança. Ele simplesmente te abençoa, me abençoa com generosidade e imparcialidade, buscando uma espiritualidade sadia. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Então, o comentarista ele até cita algo importante no final deste ponto para falar que depois dessa repreensão de Jesus, né, depois que o Senhor ele repreende, ele fala, né, calmamente, mas repreendendo essa atitude da mãe, esse desejo por ambicionar um lugar específico para os seus filhos. Se essa repreensão ela não causar nenhum incômodo ou nenhum arrependimento, nem uma maneira diferente de pensar, isso vem falar muito, segundo o comentarista, vem falar muito com relação à sua vida espiritual, ao seu coração, né? O que realmente, como está realmente esse coração, como está realmente a vida espiritual dessa pessoa. Então, amados, essa é uma palavra que fala profundamente ao nosso coração, vem falar profundamente à nossa vida, que
infelizmente, em muitas igrejas, em muitos lugares, tem acontecido essas situações de pessoas que querem lugares de honra, querem reconhecimento dentro das igrejas. E nós percebemos que esse foi o ponto principal em que o Senhor ele fala. Foi o ponto principal em que ele quis frisar, que ele quis ali deixar claro, né? Não atendendo ali aquele pedido daquela mãe, embora com a palavra em si ela mostra que foi um pedido sincero, né? Foi o adorando que ela chegou e pedindo, porém o Senhor a sua palavra ele diz que aquele que quer fazer esse grande, que seja vosso serviçal. Então o Senhor ele é muito sincero com relação a isso. E quem trabalha, quem faz o trabalhar acontecer na nossa vida é Deus. Nós não podemos pegar esse papel, né, de Deus para construirmos a nossa história. É o Senhor que nos põe onde Ele quer que estejamos. É o Senhor que nos coloca nos lugares. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos exalta. É Ele que faz acontecer na nossa vida. Mas para isso nós precisamos deixar que Ele trabalhe. Nós não podemos estar ambicionando os lugares, cargos. Claro que nós almejamos sim coisas boas para a nossa vida, mas o que nós estamos falando que a palavra de Deus fala aqui, que orienta a nossa vida aqui e agora, é que é o Senhor que é o dono da nossa história. É Ele que nos leva que leva-nos aonde Ele quer que estejamos. É Ele que faz o acontecer. E que sejamos servos, sejamos humildes, que sempre nos colocamos a Ele de maneira humilde e que também precisamos aprender a falarmos com Ele de maneira correta, de forma correta, porque só assim o Senhor atende aí os nossos pedidos, as nossas orações, pensando segundo o padrão do reino. Amados, nós, através dessas lições, através da palavra de Deus que fala conosco diariamente, através de onde nos congregamos, de todos os ensinamentos que nós já tivemos, nós sabemos que o mundo em si ele não deve nos influenciar. Que a palavra nos orienta que devemos ser bem diferentes de como o mundo quer que sejamos. Nós somos diferentes, nós precisamos nos manter diferente, porque nós somos imitadores de Cristo. E para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos seguir os seus parâmetros de vida, a sua maneira de viver, como ele agiria em tais situações. Os nossos alunos, às vezes, eles estão em situações, nós estamos tratando de jovens, né? Mas se tiver algum outro professor aí de outra turma, de outra classe assistindo, também serve. Os nossos alunos, eles estão sempre em situações em que precisam de ajuda, precisam de orientações, e eles sempre perguntam, né? O que fazer? Então, é muito importante sempre falarmos para ele a seguinte maneira, que o que Jesus faria no momento da situação em que você está precisando aí de ajuda e não sabe como agir, às vezes quer agir por impulso, e a palavra vem nos orientar que nós devemos, né, ser segundo a Escritura, imitadores de Cristo e fazer o que Cristo faria. Então eu sempre falo, o que Cristo faria nessa situação? Qual seria a atitude de Jesus Cristo, né? De que maneira ele agiria? Então a igreja ela não pode, né, imitar o império das trevas, seguir a Cristo, andar à luz da palavra, viver a palavra, né, estar em conformidade com a palavra, porque a nossa vida ela reflete onde quer que estejamos, e assim o Senhor salva, o Senhor liberta através da nossa conduta, da nossa maneira de ser, do nosso modo de agir. Então, é só concluir esse ponto para deixarmos claro que um líder, ele não é nada mais além do que um servo, bom? Liderança, vamos abrir os nossos olhos, porque a gente encontra assim, amados, é uma lição, a gente pergunta, poxa, por que uma palavra como essa vindo, né, para pessoas crentes, para a igreja? Porque há situações, amados, em que pessoas que estão na liderança têm o nariz empinadinho,
Não, né? Então a palavra vem nos orientar hoje, líder, que você não é nada mais além do que servo. Bom, seja servo, seja humilde, né? Seja aí vosso serviçal. Vamos servir, servos do reino. Todos estamos servindo, todos estamos com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, estamos aqui de passagem, juntos queremos subir para a glória, juntos queremos chegar no céu de glória e para isso temos que servir, sermos aqui servos do reino. Amados, como já foi falado aqui várias vezes, ressaltado e repetido, Jesus ele é um modelo inquestionável a ser seguido. Ele é a pessoa certa, a pessoa em que nós devemos olhar para ele. E o líder autêntico, ele segue o modelo deixado por Jesus, né? Ele vai seguir esse exemplo, esse líder que é autêntico, esse líder que preza o reino, que faz em prol do reino, que serve. O líder autêntico, ele segue o modelo, né? Segue a gestão deixada aí por Jesus Cristo. Esse líder se importa com as pessoas, ele ama o próximo, ele sente imensa alegria quando ele percebe que o reino de Deus ele cresce, né, através da vida das pessoas. Então esse líder autêntico, ele segue esse padrão, essa gestão é deixada por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é um modelo inquestionável a ser seguido. É ele que devemos seguir. E lembrando, sendo servos, sendo sempre servos humildes. Então, amados, se formos observar o que Cristo ele fez em prol do reino, nós observamos uma pessoa, um ser humano, que era 100% ser humano, com os pés calejados, cansado, a ponto de dormir em meio a uma tempestade por não ter tempo de descansar, mesmo, né, ali com o fardo pesado, levava amor, levava paz, levava calmaria para a vida das pessoas. E nós temos um exemplo a ser seguido, e esse exemplo está em Jesus Cristo, e cabe a cada um de nós imitar a Ele, pois somos imitadores de Cristo. Nós estamos aqui com um propósito, com um trabalho, né? E esse trabalho, os céus, ele tem muito trabalho a ser feito para o reino, muito trabalho. Precisamos de trabalho duro, nos dedicarmos cada dia mais, pois há muito que se fazer em prol do reino. E devemos, sim, orientar os nossos alunos, levar a eles que há muita coisa a se fazer em prol do reino. Cabe a nós nos doarmos por completo, né? Fazermos o trabalho, o ide que o Senhor nos mandou, por completo, por inteiro, por devoção, por alegria, por prazer. E não assim ambicionando lugares. Eu quero chegar em tal lugares. Não. O Senhor nos quer que sejamos servos, que sirvamos. E Ele sim tem o papel, né, o poder e o papel de construir a nossa história. E vamos deixar para Ele construir a nossa história, fazer a nossa história acontecer. Não venhamos tomar o papel de Deus na nossa vida, né? E o comentarista, ele coloca algo lindo aqui na conclusão, né? Que tem aí na sua conclusão, na sua revista, que ele diz que o nosso exemplo a ser seguido não são os bilionários por aí, né? Que hoje em dia é muito comum ouvir que eu quero seguir tal fulano, tal ciclano, o que é bilionário. É muito comum ouvir hoje isso no dia a dia, mas o comentarista ele vem dizer que nós devemos seguir mesmo é o pregador de Nazaré, Jesus Cristo. Ele sim é um exemplo a ser seguido. Ele sim devemos seguir, devemos imitá-lo, pois sabendo assim que chegaremos aos céus e fazeremos assim a sua vontade. Ele próprio não se negou de orar, de pregar, né? De ajudar os enfermos, de ajudar os necessitados. E esse é o nosso papel, esse é o nosso id. Amados, eu peço do fundo do meu coração que Deus te abençoe tua vida, abençoe sua turma, sua classe,
Abençoe você enquanto professor, que você prospere cada dia mais, que essa turma cresça, que essa turma seja uma bênção e que frutos vocês venham colher futuramente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, curte, comenta, compartilha os nossos vídeos e que sua aula seja uma bênção em nome de Jesus. Amém?